episódio do Papo Corretor começando. Gostaria de agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, Prime Assessoria, VGV Contro e a Costa Fizino, que está conosco também. Você que tem um amigo corretor, começando na profissão hoje, compartilha esse podcast com ele, que ele vai aprender muito. A gente está com uma convidada aqui muito especial, pouco tempo no mercado, mas com uma bagagem, uma mentalidade extraordinária. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Nossa convidada de hoje é daqui da nossa cidade de Foz do Iguaçu, mas com uma experiência inacreditável. Vocês vão gostar, confie. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Pode se apresentando, falando quem é a Aline. Vamos lá. Meu nome é Aline Colombelli, né? Eu sou gestora da CCA Imóveis. No mercado eu estou só há 4 anos, né? Mas eu venho aí de uma família que meu pai foi corretor em Foz do Iguaçu desde os 18 anos, então tenho uma bagagem, Sim. Né? Então eu convivi muito com isso. Antes de eu começar a ser corretora, é claro que meu pai colocou todo mundo para trabalhar na imobiliária. Era office girl, que falava na época, né? Todos nós trabalhamos na imobiliária. Então, a gente aprendeu tudo que a gente tem na nossa vida, e né? Veio da imobiliária. Né? Eu me formei, nada a ver, né, com imobiliária, me formei na área da saúde, mas hoje eu estou no ramo imobiliário. O que me levou a estar ali e gostar é porque eu sempre trabalhei com pessoas, com gestão, então é isso que eu vim fazer na imobiliária hoje. E o que você fazia antes, Aline? Como que era a sua vida antes do ramo imobiliário? Por mais que você vivenciou isso desde a sua infância, pelo teu pai, né? Uhum. Mas como era a sua vida antes do ramo imobiliário? Nada a ver, viu? Nada a ver. Mas pode contar, assim, para as pessoas entenderem, né? Que não importa de onde vem, mas que pode ir pro ramo imobiliário, né? Eu sou da área da saúde, não tem nada a ver. Então, a pandemia fez com que eu abandonasse a área da saúde e voltasse para Foz do Iguaçu. Eu trabalhei como gestora de um hospital durante 12 anos no estado do Pará. A minha família, a minha essência, tudo em Foz do Iguaçu, mas aí eu me formei e decidi ir para lá, porque, né, as opções na área da saúde é melhor, né, pro lado de lá. E aí acabei indo para lá e trabalhei lá 12 anos. Na pandemia foi a minha virada de chave, né? Meu pai, muito conhecido aqui em Foz, acho que, né? Ele decidiu que todos os filhos viessem para perto. Então a gente abandonou lá, e que lá tava, né? A pandemia foi algo bem, bem grave. E aí acabou que nós viemos todos para Foz do Iguaçu. Eu, minha família, né? Meu outro irmão, enfim. Então hoje nós estamos todos em Foz do Iguaçu. Que legal. E você falou que lidar com pessoas, né? Você sempre lidou com pessoas, sempre teve nesse ramo de lidar com as pessoas. E como foi isso para você? Entrar no ramo imobiliário, né, lidando com uma área da saúde que é totalmente diferente. Você vai lá, manda a pessoa fazer, ela meio que, Sim. Né, você é uma... Olha, eu vou te falar assim, ó. Eu sempre trabalhei com gestão de pessoas dentro do hospital. E aí, quando vim pra cá, eu comecei a lidar com pessoas também. Só que tem uma diferença bem grande, tá? Uma coisa é você trabalhar com um cara que vai receber o salário no final do mês. E outra coisa é você trabalhar com um cara que você precisa estimular ele a estar ali dentro, porque você não paga o salário pra ele. Ele é autônomo. Ele vende, né? Então, assim, isso foi, assim, pra mim, o meu maior desafio, até hoje tá? Porque você precisa motivar o corretor o tempo todo, né? Sim. E o que vai fazer ele, ao invés de trabalhar autônomo, trabalhar dentro da tua empresa? Você precisa estudar pra você saber o que você vai fazer pro cara tá ali, né? Querer trabalhar pra você, porque ele tá vendendo pra você, né? E aí, essa foi, assim, o meu maior desafio, e que ele ainda é, claro, todos os dias eu tô estudando. Todos os dias aprendendo, todos né? os dias aprendendo. Mas eu acho que eu venho desenvolvendo bem esse trabalho, né? Sabe? Porque, assim, eu sou uma pessoa que valorizo extremamente o corretor que está comigo. Eu acho, assim, que ele precisa ser valorizado, primeira coisa. Quando ele entra na imobiliária e fala, eu quero ser corretor, primeiro eu quero entender a história dele. E aí eu falo assim, você vai vender comigo. Só que eu preciso de dedicação e disciplina. E aí a gente... Porque, assim, o corretor, ele precisa entender, primeira coisa, que a profissão corretor de imóveis, ela não pode ser um bico. Ela precisa ser levada a sério. Se você levar a corretagem como um bico, né, ela não flui, ela não acontece.
Você vai se frustrar e você vai falar, eu não quero ser corretor, porque você não vai vender. Se você não tiver dedicação dentro da corretagem, você não vai vender. E isso é uma coisa que eu falo em todas as reuniões, eu falo pra minha equipe que eu sou repetitiva. Eu falo de marketing o tempo todo, eu falo de lead o tempo todo, eu falo de persistência o tempo todo, eu falo de venda o tempo todo, eu falo as mesmas coisas o tempo todo. Parece que eu tô toda semana repetindo as mesmas coisas, mas a gente precisa estar toda semana repetindo as mesmas coisas. E tem pessoas que ainda não entenderam. Eu já consigo filtrar muito isso. Eu sempre dou oportunidade para as pessoas que querem entrar na corretagem, independente de quem for. Na imobiliária, se você chegar na minha imobiliária, eu vou te dar a oportunidade. Mas a gente já sabe aquela pessoa que ela quer a oportunidade porque ela quer entrar no imobiliário, porque ela quer realmente ser corretora. E a gente sabe que é aquela pessoa que ela já ouviu que o amigo dela é corretor, que o amigo dela é rico, que o amigo dela ganha dinheiro e ela quer ser igual. Só que ela não faz igual. Ela se frustra, né? Então, assim, eu entendo o perfil do corretor e eu já sei que o cara, esse daqui, dificilmente ele muda a chave. Ele vai parar. No meio do caminho. Então, a gente, assim, o meu maior desafio todos os dias é incentivar o corretor a ser corretor. Eu acho que esse... E eu, assim, nas minhas reuniões mensais, é o que eu mais faço. É fazer com que o corretor entenda que é uma profissão e que ele precisa se dedicar como qualquer outra. Para ele poder ser um bom profissional. Né? Claro! Ele consegue ter um salário melhor do que qualquer outro. Entendeu? Só que ele precisa ter a disciplina e precisa entender que é uma profissão e que essa profissão ele precisa ter dedicação, estudo, e aí sim ele vai colher frutos, senão ele não vai. E você falando de marketing, né, Aline, eu vejo, né, acompanho a CCIA já na rede social há muito tempo e vi que ela deu uma evolução, né, de, vamos supor, uns 2 anos pra cá, ela evoluiu muito em questão do marketing. E como foi essa virada de chave pra você? Porque o seu pai, você falou que ele já vinha da imobiliária, mas eu acredito que ele não era tão da rede social, sim, do marketing, ele não se, né? Até voltando um pouquinho. Nessa era digital, sim, né? Sim, até voltando um pouquinho assim. Meu pai é uma pessoa que sempre foi muito antenada nas coisas assim. Por exemplo, ele foi o primeiro plantão móvel em Foz numa Kombi, foi dele. Sim. Aí, primeiro celular, primeiro bip, o bip que todo mundo recebia as mensagens. Uhum. Então, assim, ele teve a parte, né, importante, inovadora. Né? Só que daí chegou a era digital e a gente sabe que, né, a gente precisa entrar um pouco nessa, né? E meu pai, ele sempre apoiou todos nós. A minha virada de chave ali no marketing foi o seguinte... quando eu decidi ter a minha empresa de marketing dentro da minha imobiliária. Eu tenho hoje uma social media dentro da minha imobiliária, eu tenho a pessoa que faz edição de vídeo, drone dentro da minha imobiliária, eu tenho a pessoa do tráfego dentro da minha imobiliária. Antes eu tinha tudo terceirizado e a terceirização não funciona no meu ponto de vista, ela tem que estar ali. Hoje, se meu corretor falar, eu tenho uma casa, a gente tem uma agenda do corretor, ele tem uma casa para angariação para fazer vídeo. Ele tem uma pessoa para ir junto com ele fazer vídeo e deixar tudo editado bonitinho para postar. Então, assim, a minha virada de chave foi essa. E, assim, eu sou uma pessoa que falo também a mesma coisa o tempo todo nas reuniões e para todo mundo. O corretor, ele tem que ser... ele tem que perder vergonha. Ele tem que aparecer na mídia. E outra, o seu amigo precisa saber o que você faz. Às vezes você vai na academia ou você vai, sei lá, em churrasco, ou enfim. E as pessoas não sabem o que você faz. Eu aprendi muito isso... vendo amigas minhas que estão todo dia comigo comprarem com outro corretor, porque eu não sabia que eu vendia. Então é porque a gente acha que as pessoas sabem o que você faz, mas as pessoas não sabem o que você faz. Então você tem que estar o tempo todo mostrando o que você faz, você tem que mostrar a sua cara na mídia. E assim, vendedor é assim, ele tem que dar a cara a tapa, ele tem que abordar, se você fizer uma ação, ele tem que abordar o cliente, ele tem que falar, ele tem que entender o que o cliente quer, você precisa entender o que o cliente quer. E assim, depois que eu coloquei o marketing dentro da minha empresa, tudo flui. E as pessoas gostam de ver a parte engraçada, né? Gostam de ver os vídeos engraçados, porque ninguém gosta de... A gente tem que se colocar sempre no outro lugar, né? Uhum. Quem que gosta de ver casa o tempo todo? Você precisa ver alguma coisa diferente. Sim. E essa coisa diferente te leva as pessoas entenderem o que você faz e te leva a outras oportunidades dentro do seu perfil. Sim. Então, você precisa fazer de tudo dentro da imobiliária. Dentro do Instagram, marketing. Do marketing, você tem que fazer de tudo. Que é isso que leva, sabe? Uhum. Eu posto assim, a minha rede social você vai ver muito o que eu faço, porque eu falo assim, tudo nessa vida, tudo,
a gente precisa ter disciplina. A gente precisa ter disciplina. Quando a gente quer emagrecer, pra gente chegar no foco, a gente precisa ter disciplina de cuidar da alimentação. Se a gente quer ter um corpo escritural, você tem que ter disciplina lá na academia. Se você quer vender bem, você tem que ter disciplina na imobiliária. É disciplina de estudo, é disciplina de venda, é estudo. Porque hoje em dia não tem essa desculpa de eu não tenho dinheiro pra estudar. Porque a rede social, ela tá aí e ela mostra... De graça, né? De graça, um monte de coisa. Então, tá tudo muito à mão. A pessoa só não é boa se ela não quer. Então, eu acho que o foco e o principal para você ter o sucesso dentro do meio imobiliário é ter disciplina. Disciplina é a palavra-chave, no meu ponto de vista, sabe? Você tendo disciplina, tudo acontece. Né? E Aline, você falando aí, né, pensando, realmente vocês fazem vídeos diferentes, e essas ideias vêm da sua cabeça, ou o marketing que te ajuda, ou você tem uma referência? Não, o pessoal do marketing, todo mundo foge deles, né? Eu tô assim, eu sou uma pessoa que eu tô o tempo todo, tudo que tem na minha imobiliária, eu tô o tempo todo no pé, eu sou chata mesmo. Aí, por exemplo, eu boto lead, eu preciso saber se tá dando resultado. Eu visto muito no tráfego pago. No tráfego muito. Pago, então, eu preciso saber se tem resultado. Então, eu fico o tempo todo em cima. E o pessoal do marketing, eles já vêm eles já são desenrolados por natureza, né? Eles inventam cada vídeo, que às vezes eu falo assim, não vou fazer. Não, você vai... Não, eu não vou fazer. Chama fulano. Não, você vai fazer. Então, você não tem noção. Tem cada ideia, porque a gente já tem um cronograma de ideias já pro mês inteiro. A gente senta e já faz o cronograma. Tem umas ideias de vídeo engraçado que você fala assim, gente, quem vai fazer? Eles mesmos bolam isso, sabe? Porque a equipe do marketing, eles são formados pra isso, então eles acabam... E aí, eles só me pedem aprovação, porque tem coisa que não dá, né? Tem coisa que eu falo assim, não, isso aí não dá. Não vai fluir, não foi, né? Mas, assim, a ideia vem muito deles. E eu só aprovo. Eu gosto de aprovar tudo. Tudo tem que passar pela minha mão. Mas, assim, a ideia vem tudo deles. Gente, você aí, né, que tá assistindo, que vai assistir, né, esse podcast depois, e você que tá buscando uma imobiliária aqui em Foz do Iguaçu, né, quando a Aline abrir um processo seletivo, né, se inscreve na imobiliária, né, passa por essa experiência da CCIA, porque hoje em dia é difícil uma imobiliária que tem marketing, é bem difícil, é contratado de fora, não consegue ter disponibilidade ali, né? Ela vai falar um outro assunto depois, que também é bem referente, assim, é uma referência sobre isso dentro do mercado imobiliário em Foz do Iguaçu. E eu vejo a necessidade, né, do marketing aqui. E poucas imobiliárias ainda têm essa ideia, que tá nessa era digital, né? Que entendeu que o mundo tá mudando e que as coisas estão mudando e que o mercado imobiliário mudou, né, Aline? Mudou muito. Hoje tem muita concorrência, muita concorrência. Eu sou a pessoa que... O meu marketing, assim, eles, além de fazer tudo isso, eu tenho o telemarketing lá dentro. Eu preciso saber o pós-venda de todos os meus corretores. Porque eu preciso entender que se a gente perder uma venda, a gente perdeu por quê, né? Eu normalmente chamo o meu corretor, quando a gente faz uma pós-venda que eu vejo que tá ruim, eu chamo o corretor para tentar fazer com que ele mude. Porque... o pós-venda, ele é fundamental, né? Sim. Até pra você entender, porque às vezes o cara não comprou com outra pessoa e você ainda consegue resgatar ele pra comprar. Sim. E aí, assim, como eu tenho vários perfis dos meus corretores, tem aqueles corretores que você sabe que são melhores em determinadas, né? Funções ou determinados nichos. Então, ele não pode ter uma segunda frustração. Então, se ele não deu certo com esse cara aqui, ele vai com esse que aí ele não pode ter uma segunda frustração. Então, aí eu sei que vai gerar a venda. Aí eu chamo esse meu corretor e converso com ele o que a gente podia estar mudando, por que ele perdeu o cliente, o que aconteceu, pra gente poder tentar moldar cada vez mais o corretor. Então, assim, eu sou uma pessoa que participo de tudo o tempo todo, porque eu tô ali dentro pra isso, sabe? Então, assim, isso... Depois que eu entendi essa parte e que a gente vai aprimorando e vai estudando, porque na verdade tudo isso a gente consegue através de estudo, né? Exato. Você vai estudando, você vai entendendo técnicas de venda de um lado, vai escutando um aqui, outro ali. E assim, porque o estudo, né, tá aí para todo mundo. Quando você estuda, você começa a entender algumas coisas que você pode mudar dentro da tua imobiliária, né? E aí, entendendo isso, é que eu comecei Eu supervisiono tudo que acontece. Eu sei dos meus corretores. Eu tenho uma pessoa que fica passando em todos os meus containers, nos meus containers que tem na cidade, pra saber se o corretor tá lá. Porque assim, ó, eu invisto muito em tráfego pago. Sim. Pra quem que eu dou meu lead? Porque, assim, eu não posso girar todo mundo na roleta. Porque eu tenho aquele cara que tá todos os dias no plantão. E tem aquele cara que vem eventualmente. Quem que é o cara que merece ter mais lead? É o cara que tá todo dia ali. Sim, então, eu claro. procuro valorizar mais o meu corretor que tá ali.
né? Então, isso eu sou eu sou a chata do rolê, sabe? Do rolê. Eu sou. E Deus tá dando certo. Tá dando certo, Tá dando né? certo. Aline, eu vejo que a CCA, além, né, de ir agora pro alto padrão, ela é conhecida na cidade pelos loteamentos, né? Seu pai veio aí fazendo essa mudança. E como é vender loteamento? Como é conseguir fazer que um corretor fique num plantão de um loteamento? É difícil. Quantos corretores você tem hoje, né? Pode falar um pouquinho disso, do dia a dia, né? De um corretor, de um loteamento? Porque assim, gente, não é porque só a imobiliária vende. Eu falo que eles são especializados nisso. Sim. Hoje, se eu tivesse um cliente, quero comprar loteamento, vai com a CCA. Eles vão direcionar, eles têm todos os loteamentos, sabe a documentação dos loteamentos. Porque não dá pra sair vendendo qualquer produto e depois ter problema lá na frente, Sim, né, Aline? sim. E já aconteceu casos aqui em Foz, né? Já. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. Então, nada melhor que uma imobiliária especializada nisso, né? Bom, o que acontece? O meu irmão que trabalha comigo também, que é o Arnaldo Júnior, ele faz as vendas de loteamento de áreas, né? Então, legal. ele tem mais essa parte, ele entende mais sobre essa parte de áreas. Então, ele veio junto com meu pai ainda, venda de loteamentos. Então, quando ele vende a área, ele já faz A infraestrutura. A gente já coloca um container antes para entender, porque assim, a pegada do loteamento para ele ser sucesso, a gente coloca um container antes para fazer cadastro do cliente, mas a maior pegada é o seguinte, é você entender o poder aquisitivo das pessoas daquele lugar, o que as pessoas querem pagar e o que elas podem pagar naquele lugar onde você está fazendo o plantão. E aí você conseguir entender quanto que você pode cobrar de entrada. É você entender o seu cliente antes de você lançar. Porque se você entender o seu cliente antes de você lançar, você vai lançar, o seu lançamento vai ser um sucesso, porque você vai fazer exatamente o que você já fez. Você já vai lançar... Fez o trabalho antes. Você vai lançar com a expectativa do que o teu cliente está esperando. Entendeu? Que legal, então, assim, cara. isso a gente trabalha muito. Sempre foi um know-how que a gente busca para fazer o melhor. Porque assim, o nosso lançamento, quando eles contratam nós para lançamento, a gente não pode fazer uma coisa mal feita. Com certeza. A gente tem que começar desde... Porque assim, você sabe que a nossa prefeitura de Foz, ela demora muito para liberar qualquer tipo de... Sim, sei. Enfim, né? Então a gente já sabe que o lançamento... Às vezes a gente fica assim, o lançamento vai lançar daqui um mês, lança daqui um ano. Daqui a um ano, né? Enfim. Mas a gente tá ali com o container, com o corretor, fazendo o cadastro, entendendo o perfil daquela região durante esse tempo todo, antes do lançamento. Então a gente quando fecha uma área, então, vocês já começam a fazer um estudo para entender o perfil que vai lançar ali. Exatamente. Nossa, assim, legal. Nem todos os lançamentos são conosco, tá? Então tem algumas outras loteadoras aqui que fazem o lançamento por eles, né? Uhum. Então a nossa pegada de lançamento é sempre a mesma. A gente trabalha com 2 imobiliárias juntas em parcerias, que são as que mais vendem loteamentos. A gente trabalha junto com a Iguaçu, né? Então a gente faz um container principal, e nesse container principal a Iguaçu e a CCA trabalham juntas. Porque a gente entende que se a gente tem o maior número de corretores que vendem loteamento e a Iguaçu também, se a gente unir os dois, dificilmente a pessoa vai para outro container. Com certeza, porque parceria, né? A gente faz a maior força ali. A gente coloca uma estrutura completa ali. A gente coloca container, coloca tenda, faz toda a estrutura que é necessária para o teu cliente ir até você. E aí a gente faz essa tarefa, esse volume maior. Então, no dia do lançamento tá todo mundo lá. Que legal. E não tem como não ver a gente, tá? Principalmente os amarelos, não tem como não ver, né? Então a gente tem realmente uma pegada de loteamento aí. O nosso principal nicho é o loteamento. E eu falo assim, todo corretor meu que entra na minha empresa, o primeiro lugar que ele vai trabalhar é loteamento. Eu tenho um coordenador de loteamentos, e esse meu coordenador, ele passa em todos os containers. Ele também ajuda a pessoa que está começando. Então, ele vai estar sempre com a pessoa que está começando até a pessoa conseguir fazer a primeira venda. Então, ele vai estar ali sempre junto. E assim, por que eu falo que primeiro é loteamento? Porque o loteamento ele é mais fácil de vender. Ele é mais fácil de vender do que você vender um apartamento, do que você vender uma casa. Porque a pessoa, você tem que saber de frente, de fundo. Você precisa saber o básico ali, com toda certeza. Você precisa saber a documentação, você precisa saber o contrato. A forma de pagamento também você precisa saber a forma de pagamento, você precisa saber o reajuste, você precisa saber tudo isso. Mas ele é mais fácil de vender, né? Sim. Então, o meu corretor, ele começa ali.
e depois ele vai criando seu próprio nicho, tá? Hoje a minha corretora de alto padrão, a que mais vende alto padrão, ela começou vendendo loteamento, indo 4 horas da manhã disputando com os outros corretores, porque é assim que você tem que... Antes era assim, né? Agora já não é mais tanto dessa forma. Então, assim, todo mundo precisa aprender a vender loteamento, e conforme os cursos e as coisas vão aparecendo, você vai criando seu próprio nicho. Tá? Legal. E assim, você falou, como que você faz o corretor ficar no plantão? É a parte mais difícil, tá? Porque eu falo assim, eu tenho aqueles corretores que são mais antigos, que eles entendem. Por exemplo, eu tenho um corretor, que se ele pegar um plantão, ele fica ali, ele fica sábado, ele fica domingo, ele fica todos os dias. Ele não sai do plantão, ele não sai. E o que mais vende, provavelmente? Ele não deixa de vender. Às vezes você passa o mês inteiro, ele vende 2 terrenos. E às vezes ele passou o mês inteiro e veio um cliente para ele vender 2 terrenos. Mas esses 2 terrenos já fez o dinheiro dele do mês. Ele não deixou de vender, ele não vai deixar de vender. Ele sempre vai vender. Mas ele tem a persistência de estar ali. Porque você vai pro plantão, você fica sentado no plantão. Né? E assim, sozinho, que a maioria das vezes os plantonistas abandonam, ele fica sozinho. Ele só fica um monte de gente quando tá no lançamento, tá? Uma semana do lançamento, a pessoa começa a sumir. Sumir, não tem mais ninguém, não né? Não tem mais ninguém, porque daí começa o fluxo de gente, de pessoas menores a estar procurando. E ele fica. Ele é insistente, ele fica. Então eu tenho os 4 corretores que é desse modelo. Que legal. Ele não sai. Então eles nunca deixam de vender. O meu corretor, assim, ó, até eu vou falar a história de 2 corretores meus, que é bem legal. Pode contar. Tenho um corretor meu que ele começou a trabalhar comigo em dezembro desse ano. E o que ele usou para ele? É lógico que ele já tinha pegada de venda, ele já trabalhou de venda, sempre trabalhou de venda a vida inteira dele, que não tem nada a ver com loteamento. Nada a ver com imóveis. Nada a ver com imóveis. Então ele já tinha pegada de venda. E aí ele falou, quero ser corretor. Eu falei, então tá. Você já tem o crédito? Não, já entreguei tudo, tá, já vai sair meu número e tal. Tá bom, vamos lá. E ele entrou em dezembro. Dezembro para janeiro, naquele período de festas, é onde você não vê corretor em plantão nenhum. Porque eles não querem. Em lugar nenhum, você não vê em lugar nenhum. Ele usou a oportunidade. Ele foi o único que ficou em um dos plantões. O único. Um corretor que iniciou em dezembro e vendeu 12 terrenos. Então, assim, pra ele, tu imagina a virada de chave que foi pra ele ali. Aquilo ali motivou a vida dele profissional. Claro que ele vai persistir. Mas o que ele fez? Ele usou a oportunidade, porque não tinha ninguém para concorrer com ele, era só ele. E eu, na minha imobiliária, em contrapartida, como só ele que estava indo, os leads iam para quem? Só para ele. Só para ele. Lead de loteamento, porque eu separo os nichos, sim, né? Lead de loteamento, todos os meus leads de loteamento foi só para ele. Então ele aproveitou a oportunidade que as pessoas não quiseram, ele foi lá e aproveitou a oportunidade. Entende? Então eu falo assim que o corretor ele precisa aproveitar a oportunidade, ele precisa entender como que ele vai fazer para vender. Porque quando alguns corretores não querem fazer, tem alguns que querem, aproveita a oportunidade. Eu já também tive uma oportunidade em dezembro, onde ninguém quis ficar na imobiliária. E eu fiquei naquele ano, que era um ano muito bom de vendas, vendi 7 imóveis em dezembro. Em 26 de dezembro, eu estava assinando uma escritura. Foi para suas férias em janeiro, feliz. Sim, né? E aí eu peguei assim, e eu falei assim, caraca. E aí eu saí dessa imobiliária até, e aí no outro ano, o gestor falou, vocês têm que ficar aqui no final do ano, mas ninguém quis ficar. E também não teve resultados, né? Mas assim, foi um ano atípico? Foi. Mas foi a diferença pra mim. Você aproveitou a oportunidade. Eu falo assim, eu tenho um corretor meu, que inclusive ele é o coordenador dos meus plantões. Ele veio para Foz do Iguaçu há 4 anos atrás, também em época de pandemia. Ele trabalhava com nichos nada a ver com imóveis. Nada a ver com imóveis. Que massa. E ele nunca foi daqui. Ele era de uma outra cidade, de um outro estado. Então assim, imagina, um corretor que não conhece nada. Chegou do nada e quero ser corretor. Só que a gente entendeu, porque você consegue entender um pouco as pessoas. Quando você trabalha com pessoas, você consegue entender as pessoas. Exatamente, como você falou desde o começo. Eu falei, ele vai dar certo. Aí ele entrou num loteamento, o loteamento foi péssimo. Vendeu 2 terrenos, ficou tipo desmotivado, porque todo mundo vendia menos ele, todo mundo vendia muito menos ele. Aí, segundo loteamento, não vendeu muito bem também, todo mundo vendia muito menos ele. Aí ele chegou pra mim, pro meu irmão, e falou assim, olha, pra mim não dá certo. Né, eu vou parar e vou trabalhar de Uber, porque eu acho que é melhor, porque eu não me identifiquei. E meu irmão falou assim pra ele, corretor é insistência. O corretor, para ele começar a vender bem, ele precisa de pelo menos 1 ano e meio a 2 na área. E não adianta, ele precisa disso. Eles precisam entender isso. Tenta de novo. Aí ele, tá bom, vou tentar e vou trabalhar de Uber só à noite, vou tentar, porque não adianta você usar como bico. Eu te falo, se ele fosse de Uber, ele ia desfocar. Aí ele
insistiu. E aí surgiu um loteamento nosso em Itaipulândia, que era... E a gente falou assim, ó. Eu falei com meu irmão, vamos colocar ele lá? Vamos deixar uma semana, porque não vai vender, do lado do cemitério. Lá em Itaipulândia. Vamos deixar ele lá uma semana, já que ele tá desmotivado. A gente dá uma ajuda de custo pra ele, dá um salário, né, ali pra ele. E uma ida e volta, porque a gente tem uma van móvel, que é um escritório móvel. É muito lindo aquilo. Leva um escritório móvel, coloca uma tenda e deixa ele lá. Muito inspirador. Resumo, ele foi o único corretor que quis ir pra Itaipulândia. A gente ofereceu pra todo mundo, mas ninguém queria. Então a gente sabia que tem que ser ele. Ele foi o único corretor que foi pra Itaipulândia. Ele vendeu 55 lotes em um mês. Isso foi a virada. Lá no loteamento, que ninguém queria, do lado do cemitério. Caraca, gente, essas histórias que me motiva e motiva você que tá assistindo. Pode continuar. Ele ganhou até como corretor de destaque da construtora. Ele o corretor sozinho que mais vendeu. Enfim, então isso aí foi a virada de chave na vida dele. E ele ficou um mês lá. Ele ficou um mês lá. Mas não, ele ficou... ia e voltava, ia e voltava. Ele ficou um mês, não. Ele ficou 2 meses, eu acho que 2 meses. Porque daí ele ficou até o final do loteamento. Eu acho que em 40 dias vendeu o loteamento inteiro. Caraca, e daí só ele uma outra imobiliária que era de lá, né, desculpa, era daqui. Mas essa outra imobiliária já estava lá fazendo cadastro reserva há meses. E aí ele foi lá e vendeu a mesma coisa que eles. Vendeu até mais como corretor sozinho. Então, assim, isso foi a virada de chave na vida dele. Porque através disso ele imagina, um corredor não vendia, de repente 55 terrenos no mês. Ele teve a confirmação que era para ele permanecer na corretora. Ele permanecer. Aí imagina, os lotes são parcelados e essa loteadora pagava parcelado. Então ele ficou 6 meses ali com um bom salário. Ele fez a carteira dele ali em 6 meses. Então, quando a pessoa vai com a cabeça, quando a pessoa já tá com aquela cabeça de tranquilo se eu vender, porque se eu não vender eu tenho meu dinheiro porque eu já fiz ali, ele vai mais tranquilo. E ele não parou de vender, ele vende todos os meses. Aí chegou uma época... Ele tá no loteamento ainda. Ele tá no loteamento ainda. A pegada dele é loteamento, não adianta. Massa. Ele gosta de loteamento. Ele vende outras coisas, tá? Mas ele se identificou mais com... Ele é uma pessoa que mulher mal falava, tá? Hoje ele vive nos Instagram. Ele que tá legal. O tempo todo no Instagram. Qualquer videozinho engraçado, pode chamar que ele vai. Que legal. Ele tá em todas, porque ele entendeu isso. Entendeu? Então, assim, essa é a virada de chave que ele precisou pra vida dele. Assim como foi a virada de chave que o meu outro corretor de dezembro precisou na vida dele. Então, assim, eu falo que a persistência, a oportunidade faz o corretor. E claro que tem corretores que não têm a mesma o feeling, né? A mesma vontade. Né? E também a mesma sorte, tá? Tem. Eu tenho corretor que, assim, hoje mesmo, eu cheguei na imobiliária de manhã cedo, eu falei assim pro meu marketing, é o seguinte, esse mês vocês vão ter que fazer fulano e ciclano vender. Ela, mas quem vende, não interessa, vocês é que mandam o lead, nós vamos ter que fazer esses dois vender. Porque eles entraram na imobiliária, porque assim, ó, se o corretor vender no primeiro mês, ele vai se motivar. Claro. Se ele não vender, ele não vai se motivar. E a gente precisa. Às vezes eu pego uma venda que tá no meu colo, ela tá pronta, só falta o cara pagar, entrega pro corretor. Porque daí ele vai se sentir, poxa, eu consegui vender, deu certo. Deu certo. E aí ele vendendo, ele se sente motivado. Ele se motivando, eu me motivo, todo mundo se motiva, todo mundo recebe, todo mundo ganha. E é isso que precisa ser. Isso que segue uma imobiliária, né? Exato. E Aline, quantos corretores você tem lá hoje? Hoje a gente tá com 21 corretores. É uma boa quantidade para lidar, para poder saber administrar, né, gente? A gente vê aí imobiliárias, acho que com 3, 4. E agora eu entendi, né, o porquê permaneceram, né? Aline, porque assim, fácil ter corretor. Mas quero ver permanecer. Nossa, mas assim, ó, eu vou te falar, cara, como é difícil você lidar. E assim, ó, uma coisa que eu aprendi do meu pai, eu e meu irmão, e a gente coloca isso como, né, prioridade na imobiliária, a gente trabalha com honestidade sempre. A honestidade, assim, porque no nosso meio tem muita picaretagem, né? Muita. Então a gente precisa ser honesto, né? Porque daí as portas vão se abrindo. Isso é em qualquer lugar. Então eu já tive muito corretor que infelizmente não tinha a mesma índole e não pensava como nós. Porque assim, eu dou oportunidade para todos os corretores. Se você, corretor, chegar na minha imobiliária e falar assim, eu quero ter a oportunidade de trabalhar na CCIA, você vai ter, com toda certeza. Mas aí a gente sempre vai entendendo o corretor. Porque a gente precisa entender, né, o corretor. A gente entende, como eu que converso com o corretor, a gente entende um pouquinho o perfil. Mas assim, às vezes a gente erra também, né? Claro. E aí, nos pós-venda, nas reuniões, você vai entendendo um pouco mais como é a índole do corretor. Então a gente já teve de tudo. Eu já tive corretor que você fez de tudo pra ele quando ele ia fechar uma casa de um valor maior, pra ele não dividir com a imobiliária e pra sair no mesmo dia. Puxa vida. Mas assim,
Isso é sobre ele. Eu entendi. Eu demorei, tá, pra entender isso. Não foi uma coisa tão fácil. No começo eu falei, puta que pariu. Olha o jeito. Quem que é esse corretor? Quem que ele pensa que é? E claro que esse corretor fecha as portas pra mim, isso sem dúvida. Porque ele fecha as portas pra mim e fecha as portas pra muita gente. Com certeza. Porque ele não tem índole, ele não tem, né? E até hoje a gente tem isso, né? Mas isso é sobre a pessoa. Mas aí lá na frente ela vai se quebrar, né? Vai. Eu falo que isso é sobre a pessoa. Você vai ganhar, sei lá, 10 mil a mais, dependendo da venda que você vai fazer. Mas isso é sobre a pessoa. O que vai... Ir pra frente, como que vai ser? Porque né? ela se quebra lá na frente. Tudo que você faz errado, né, Aline? Hoje isso é uma lei na Bíblia, na vida, em tudo. Se faz errado aqui, lá na frente vai se quebrar, né? E essas experiências para você foi difícil aceitar, né? Muito. Porque você como uma gestora, poxa, tem um marketing, tô dando lead pro cara, o cara terminou ali. Então, pessoal, você que é um corretor, né, que anda aí com uma imobiliária, não faça isso. Não faça isso. Se um dia você for sair de uma imobiliária, né, se não tá mais satisfeito com o ambiente, não faça isso. Não tem uma venda engatilhada. Termina, finaliza, tem a ética ali de finalizar aquela venda naquele lugar. E se um dia, né, quiser sair da imobiliária, que saia de cabeça erguida para não ter esses problemas lá fora. Porque a Foz do Iguaçu é pequeno, primeiramente. E aí depois você vai ter problemas futuros até para se relacionar com parcerias, né? Exato. Jéssica, eu digo assim, todo corretor, ele precisa querer crescer. Acho que a ambição, ela precisa vir de todo mundo. Se o cara falar para mim assim, olha, agora eu acho que eu tô preparado para ser autônomo, que bom, eu vou torcer por ele, eu acho que ele precisa sim voar. Eu acho que todo mundo precisa. A gente tem corretores aí que trabalhou com a gente, que hoje tem imobiliárias e estão muito bem, e eu acho assim que isso é muito legal. Eu sou uma pessoa que eu sou a favor demais da parceria. Eu adoro parceria, eu acho que todo mundo tem que ter parceria. Às vezes você perde um pouquinho aqui, mas você ganha ali. E você fazendo parceria, hoje você faz uma, depois ele te passa pra outra. A pessoa conhecendo você, eu acho que as parcerias, elas acontecem. Então eu sou muito a favor de parceria. Jamais você vai ver... jamais não, né? Porque eu não posso falar por 21 corretores. Mas assim, a gente procura usar sempre... eu faço parte do núcleo de imobiliárias, né? Sou uma das diretoras também do núcleo imobiliário. E dentro do núcleo a gente tem um site que tem todos os imóveis de todas as 23 imobiliárias que correspondem a um núcleo. Sim. Então eu sempre foco para os meus corretores estarem sempre pegando imóveis dali. Para se conectarem também, né? Fazer parceria, conhecer as pessoas. Eu falo assim... Eu falo que todo mês eu preciso fazer um evento na imobiliária, porque sempre gira pessoas, né? E os mais velhos falam assim, nossa, mas já mudou gente, não sei o que, porque entra e sai pessoas o tempo todo, né? Imobiliária é algo que é difícil permanecer, né? A gente tem 10 que é aqueles fixos, o resto eles são giratórios. Eu falo porque assim, ó, o corretor que entra lá com outro emprego e vai só de vez em quando, ele não vai vender. Não. Ele não vai vender, ele vai se frustrar, não vai dar certo na profissão e ponto. Ele não vai ser corretor. Acabou. Então entra muito disso pra mim. Então eu tento, tá? Eu tento. Mas não vai dar certo. Não dá certo. E a pessoa acaba saindo. E quando ela vem e fala assim, então... Eu falo, não, tudo bem, eu te entendo. Às vezes não era pra você. Porque, gente, a pessoa tem que parar com a ilusão de que a venda de imóvel é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Às vezes a pessoa fala assim, não vou largar. Muitas pessoas largaram seus empregos na pandemia ou foram demitidas e tudo mais e foram pra corretagem, né? Na época da pandemia, eu nunca vi. Se formou um monte de corretor, né? Mas a maioria não dá certo. Não fluíram, né? Não, porque a corretagem não é pra todo mundo. Também, né? A corretagem não é pra todo mundo, entendeu? Ela não é. Precisa ter persistência, insistência, estudar e realmente ter a corretagem como profissão. Daí ela dá certo. Senão ela não dá certo. Não dá certo. E é verdade. E Aline, a gente tá falando aí, né? E você como gestora, você vende na imobiliária? Os leads que vêm lá do seu marketing passa para você? Se você me perguntasse assim, Jéssica... o que você não faria na imobiliária hoje? O que você já fez e o que você não faria? A gente entra nas perguntas, mas o assunto foi tão profundo que eu não quis parar aqui o podcast pra ficar fazendo perguntas, né? Eu ia te responder exatamente o que você me falou agora. Eu já quis vender na imobiliária. E eu já vendi na imobiliária. Só que quando você, gestor, começa a vender, você desmotiva as pessoas que estão do lado. Isso é sem dúvida. Os seus próprios corretores. Porque daí você acaba sendo concorrência para os seus corretores dentro da tua empresa. Não tem, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu entendi que eu preciso ser gestora. Se eu sou gestora, eu não vendo. Eu não posso vender. Tudo que vem para mim precisa ir para eles. Eu não pego lead da imobiliária e eu não vendo.
De jeito nenhum, não vendo. Eu sempre passo pro meu corretor. Claro que se vier uma amiga muito pessoal e quiser uma coisa com você, às vezes ela vai se sentir mal de ser contra o corretor, porque ela foi ali com você, você acaba fazendo a venda. Mas isso assim, durante um ano eu faço uma venda porque foi aleatório. Não é isso que eu faço. Não é o foco da Aline vender ou pegar lead de corretores pra desmotivar os corretores dela. Até se ela tiver uma área que eles estão envolvidos, porque eles trabalham com isso, já são especializados nisso há muitos anos. E vamos falar de área, né, Aline? Quem vai comprar uma área quer falar com o gestor, quer falar, né? Uma área hoje em dia, para você estar vendendo, é um negócio muito grande, envolve muito dinheiro, envolve muita coisa, né? E isso você acaba fazendo, Exato. né? Na verdade, assim, a venda diária, ela é feita totalmente com o meu irmão que é envolvido nessa parte, assim, ele é totalmente envolvido nessa parte, tanto que a gente tá em Foz do Iguaçu e estamos expandindo para outras cidades que a gente vendeu. Porque a gente vende a área, faz o loteamento, leva o corretor, faz a venda, né? Legal. Tenta fazer todo o negócio ali, porque o cara que comprou a área, ele também quer resultado, né? Ele quer dinheiro e a gente tenta proporcionar tudo isso. Porque a gente também tem uma empresa que é de assessoria imobiliária. Legal. Junto com a nossa imobiliária parceira. Então, a gente tem uma empresa de assessoria imobiliária. Então, assim... Nessa parte diária, o empresário, ele quer comprar com o empresário. Não adianta. É outra pegada. Outra pegada. Entendeu? Mas aí a gente pega a área e quando a gente diz, vai vender o loteamento da área que foi vendido, quem vende? Os nossos corretores. Claro. Né? Então, é assim. Essas outras cidades próximas daqui ou é outra? Não, é no mesmo estado. Ah, muito bom, muito bom. Viu, gente? Uma coisa leva a outra, né, Aline? Uma coisa leva a outra. Então, às vezes, todo mundo fala, você é corretor lá só naquelas... Não, às vezes uma coisa vai levar a outra, né, Aline? E, por exemplo, o cara saiu daqui numa cidade de Itaipulândia, que é uma cidade super pequena, vendeu 52. E essas cidades pequenas, eu acredito muito nelas, que eu amo Medianeira, uma cidade que eu sempre tô por lá. Muito prósperas. Só que nós não temos noção, porque a gente não tá no dia a dia ali. Mas são cidades muito prósperas. São produtos que não tem, né? Que estão agora abrindo. E são produtos que faltam na cidade, né? Mas que vai abrindo oportunidades, Vai abrindo oportunidades. Foz do Iguaçu, ele tá numa pegada agora que é assim, a gente tá com muito produto. Eu ia te perguntar sobre o que você acha do mercado imobiliário. O mercado imobiliário hoje está com muito produto, então você tem que fazer o diferente, né? A gente tem loteadoras aí que estão cobrando preços absurdos no metro quadrado do terreno. Que agora, eu falo que o meu corretor, ele precisa entender um pouco do mercado, porque o que acontece? Se o cara for... Antigamente, o cara comprava um terreno porque é o futuro que ele queria construir uma casa para morar. Hoje em dia, nem sempre está compensando, tá ficando muito caro. Tem terrenos que estão mais caros do que você comprar um apartamento. Né? Pra você morar, já tá com a tua família. E investimento. Às vezes, tem terreno que não tá mais... Tem loteamentos que não tá mais valendo a pena você comprar para investimento. Porque o IPTU está sendo calculado mediante a localidade, né? Então, a base. Então, caríssimo, né? O loteamento, apesar dele ter aquelas parcelas, né, imensas... a perder de vista. Visa 120 vezes. Não, 120. Agora já temos em 204. Tá? Sério? Isso eu não sabia. Tá vendo, gente? Eu não sou especialista em loteamento, então... 160, 204, entrada de 5 mil. A gente tem de tudo, entendeu? Mas ele já não tá ficando tão vantajoso. Tá ficando muito caro. Foz do Iguaçu se tornou uma cidade cara para comprar. Entende? Então... E o que você acha desse mercado dessa forma, Aline? Que você tá dentro do núcleo, né? Você que tá lá junto, né? Agora no Cresce, né? Como que vocês enxergam essa questão do valor tá tão elevado aqui na nossa cidade? Não tá mais tão fácil de vender. Não tá mais tão fácil para vender para todo mundo, tá? Eu, assim, eu não tive uma queda... nós ainda temos... nós não estamos vivendo uma queda dentro da imobiliária de venda do imóvel. Porque ainda o melhor investimento ainda é imóvel, tá? Mas, assim, não é mais igual. Hoje a gente tem lançamentos aí de loteamentos, que não é, né, que feito por outras loteadoras, que vende 50, 30. Você vender 30 lotes num lançamento é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. O cara tem 500 terrenos para vender e vende num lançamento 30. Meu Deus, como é que ele vai fazer para vender o resto? Porque eles estão colocando um valor muito alto. E depois que você coloca o valor baixo, você não consegue abaixar. Não consegue abaixar. Não, e aí você não consegue abaixar e ele para de vender.
E para você vender, os alojamentos que demoravam aí 40 dias, um mês para vender, agora estão demorando 6 meses, um ano para vender. Entendeu? E essa é a tendência. Os preços da cidade de Foz do Iguaçu tem... Eu falo cidade de Foz do Iguaçu mesmo, tá superfaturando demais. Terrenos, assim, em bairros que a gente considerava antes populares, muito caros. Muito caros. Então, assim, mudou muito o mercado de Foz. Eu não sei se isso é bom, tá? Pro mercado de Foz do Iguaçu, mas mudou muito, tá? Você falou que tem muitos produtos, mas na minha visão, pode ser uma só visão minha, eu ainda acho que falta alguns produtos. Por exemplo, Airbnb. É um prédio de só estúdios, por exemplo. Olha, uma coisa que você falou que é até legal, você ter comentado. Eu tenho uma plataforma de aluguel de temporada. E o que acontece? Eu sempre falo pros corretores, os meus eu friso o tempo todo. A gente tem que vender exatamente o que realmente é. Isso. Hoje as pessoas colocam assim, estamos vendendo apartamentos para Airbnb, vale Airbnb, pode Airbnb, aluguel de temporada, né? Porque Airbnb é uma plataforma. Pode ter o aluguel de temporada, né? Na planta. Gente, é assim, ó. Ele está fazendo... Propaganda. Não, ele tá fazendo uma propaganda que na convenção inicial deles pode fazer o aluguel de temporada. Mas o aluguel de temporada, isso aí não garante ter aluguel de temporada, gente. O que garante o aluguel de... Quando você vende os apartamentos, quando é da construtora ainda, ela pode fazer como aluguel de temporada. Mas a partir do momento que existem outros donos, quem vai determinar se pode ou não ter aluguel de temporada são os donos dos apartamentos. Então é a convenção de condomínio. Se o apartamento for um apartamento de um padrão um pouquinho maior, assim, 3 quartos, um quarto mais 2 quartos, uma suíte 2 quartos, dificilmente vai dar para fazer Airbnb. Se coloca você num lugar, você morar num lugar com a sua família e o apartamento do lado poder fazer aluguel de temporada. Sim. Eu tenho pessoas diferentes o tempo todo. Então, dificilmente as pessoas vão aceitar o Airbnb. Então, você não pode vender dizendo assim, com certeza vai poder Airbnb aqui. Não. Na venda, tá liberado para Airbnb. Só que pode acontecer... Por que eu falo que a gente tem que falar isso? Foi vendido um apartamento aí, né? E a grande maioria do apartamento foi vendido... Não, a grande maioria não. Foi vendido para algumas pessoas que... Ia ser poder o Airbnb. Que podia o Airbnb. E as pessoas me procuraram. Primeiro que assim... Você não pode vender falando assim, com certeza a lucratividade é de R$300 por dia. Não é assim. Porque Foz do Iguaçu, além de ser uma cidade turística, mas ela tem muita opção. Então, isso por exemplo, que eu ia falar. Falta pouca opção de aluguel bons. Mas tem muita opção. Muita opção. Eu tenho um aplicativo que... eu tenho uma plataforma e nessa plataforma a gente tem alguns imóveis. E a gente coloca sempre no aplicativo, por exemplo, março é o pior mês de Foz do Iguaçu para Airbnb. A gente já entendeu isso. Por quê? Porque quando vem IPTU, IPVA... Aí as pessoas procuram não gastar. Quando você coloca o Airbnb, se você jogar um preço, por exemplo, num apartamento, vamos lá, um apartamento bom, Cancún, né, que a gente tem de Airbnb. Ela pode Airbnb? Por enquanto ainda pode. Tá. Se você joga uma diária lá de uns R$150 pra você conseguir alugar. Porque se você jogar nesse aplicativo, você começa a ver que os hotéis estão, tipo, 100... Né? Todo mundo abaixa. Se você não abaixar, você não aluga. Não aluga. E por muito tempo, se você não colocar o preço lá embaixo, por muito tempo, você fica sem alugar. Então, você não tem esse retorno que você pensa que você vai ter no Airbnb, né? Épocas de férias é o melhor dos retornos. Fora de épocas de férias, não adianta você pegar um padrão muito alto para comprar para o Airbnb. Primeiro que você não vai conseguir... Eu acho que dificilmente você qualifica para o Airbnb, porque as próprias pessoas vão derrubar o Airbnb. Mas vão, eu tenho certeza. E não adianta você fazer grandes estruturas para o Airbnb, porque você não vai ter esse retorno. Entendi. Então, tudo é muito assim, ó. Tem que estudar, né? O aluguel de temporada em Foz do Iguaçu, ele é muito atípico. Ele não é um aluguel de temporada de, sei lá, de uma cidade do Nordeste que tem o tempo todo. Entendi. Aqui não é assim. Apesar da gente ter turista o tempo todo... É isso que eu ia falar. Temos turista o tempo todo, mas não Tem muita opção em Foz. Tem muita opção. E se você tiver um hotel que é mais ou menos o mesmo preço do Airbnb, você vai ficar no hotel. No hotel, né? Vai ter então o café você da tem manhã, que brigar né? o tempo todo com hotel. E a gente briga o tempo todo com hotel. Eu tenho uma pessoa só mexendo em precificação. E se você não ficar lá mexendo em precificação... Porque assim, uma outra pegada. Eu faço administração.
do aluguel de temporada. Agora, se você achar que você vai pegar um aluguel de temporada, vai jogar na plataforma e vai dar certo, não vai dar certo. Se você não mexer em precificação o tempo todo, se você não fizer o diferencial, você também não aluga para aluguel de temporada. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas é que a minha vizinha aluga e dá tanto. Ela aluga e dá tanto, mas você tem que ver o que ela faz de diferente. Porque não é tão simples assim o aluguel de temporada como as pessoas precisam. Eu comentei essa questão do estúdio, porque eu vejo, assim, que Foz é uma cidade turística, exatamente, mas eu não tinha essa outra visão, que você tem uma plataforma onde você administra os seus, né? A questão do Airbnb. Eu conheço pessoas, já vendi para investidores, que tiveram bons retornos, mas não é nem todo mundo, não é sempre. Eu falo assim, o que falta o produto, por exemplo, para Airbnb, eu falo um estúdio, não, mas você né? tá certa, você tá certíssima. Por exemplo, falta assim, isso em Foz, sim. Eu acho que se alguém montasse um prédio só para Airbnb... Isso que eu tô querendo te falar. Com toda certeza daria certo, porque isso falta mesmo. Porque tá derrubando muitos os Airbnb nas convenções de condomínio. Isso. Então, isso falta. Alguém que venha aqui e coloque com essa finalidade. Eu acho que daria muito certo. Eu acho que até tem uma construtora que vai fazer uma pegada dessa aqui. Tem duas, eu acredito, que tem essa que já lançou essa ideia, né? Então, eu acho que vai dar. Eu tenho um pouco de medo, porque tem, por exemplo, que eu vejo muitas construtoras que, por exemplo, 2 quartos, uma suíte, é para um casal, um filho. Já não dá mais o Airbnb. Eu falo que o estúdio mesmo é para Airbnb. É o principal, né, para Airbnb. Essa questão mais familiar, realmente, não tem como. A pessoa vai ali comprar para morar, vai querer Airbnb. Não vai. Ela vai, na hora da conversa, mas eu vai falar, toquei nesse negócio, porque assim, ó, as pessoas estão vendendo com essa ideia. E não é essa ideia. E a gente tem que vender com essa ideia, mas a gente tem que falar que pode mudar. Porque a gente precisa ser honesto com os nossos clientes. É verdade. Eu falo pros meus corretores, sejam honestos. Você vai perder a venda, mas você vai ser honesto. Porque aí pra frente... E não vai cair em você, né? E pra frente... Pode ser que não aconteça nada, né, com o seu corretor. Mas pra frente, ele vai entender, putz, ela me falou. E eu comprei dessa forma. Sabendo. E você falou que tem muitos imóveis para Airbnb, mas você vê que tem muitos imóveis para locação aqui? Tem muito. Eu acho que tem muita coisa velha. Não, tem muita coisa. Airbnb aqui tem para aluguel de temporada em... Não, eu falo de mensal. Você acredita que falta imóvel mensal? Sabe qual que é o imóvel mensal que falta? Exatamente o que você falou, imóvel barato. Porque a gente tem muito estudante. Isso. Né? Então, se a gente tivesse, assim, estúdios, por exemplo, decorados já para estudante, eu acho que isso ia dar muito certo. Com valores mais baixos. Isso, né? Valor mais acessíveis, né? A gente tem aluguel também na imobiliária, né? Então, a gente tem... eu não sabia. A gente tem em torno lá de 350 imóveis alugados na imobiliária. Então, assim, nós percebemos que o que mais... Claro que o alto padrão falta muito também. Mas é porque as pessoas de alto padrão não querem alugar casa de alto padrão. Você tem uma casa de alto padrão, normalmente a pessoa não precisa alugar, ela não aluga, ela não quer alugar, ela não quer se incomodar. Porque a gente não sabe quem é que vai estar lá, né? E a casa tua, a gente tem aquele apego. Principalmente a pessoa do alto padrão, ela tem um apego diferente. E ela não precisa. Não precisa. Então é difícil que... ninguém faz casa de alto padrão pra alugar, dificilmente. Então é muito difícil. Então isso falta. Mas é que é uma outra pegada. Mas falta também aquele imóvel com preço mais acessível para os estudantes que estão vindo aqui, sabe? Então, eu acho que isso também. Acho que a gente tinha que ter mais, sabe? Porque também o aluguel de Foz do Iguaçu também é extremamente caro. Menina, olha, eu tô horrorizada. Porque eu estou buscando um imóvel aí para uma pessoa. E eu comecei, gente do céu, não é mobiliado, sem mobília, 3, 4, 5 mil. Jesus! Eu me espantei. Até dei uma entrevista sobre isso e eu fiquei espantada. Depois que eu comecei a buscar entender mais sobre o mercado, realmente eu fiquei preocupada, assim. Porque é assim, ó, Jéssica, é a mesma coisa com loteamento, é a mesma coisa com locação. Você vai lançar um loteamento. O teu vizinho faz R$900 metro quadrado e você ia fazer 600. Por que você vai fazer 600? Não. Eu vou querer superfaturar também, porque se ele tá vendendo a 900, eu vou fazer mais, eu vou ganhar mais também. Vai fazer o VGV, que beleza, que vai ficar mais. E o aluguel de temporada, o aluguel normal é a mesma coisa. O meu vizinho tá cobrando R$1.500, eu tô fazendo por 800, por quê? Se ele tá alugando, eu vou fazer a mesma coisa. E tá desse jeito. Eu vejo até pelos imóveis que a gente tem, né? Nós da família, meu pai ali, a gente aumentou tudo. Ué, tava alugando igual,
Então, vamos aumentar. Vamos aumentar, né? É isso. Hoje, um apartamento com 2 quartos, tem uma suíte mobiliado, por exemplo, tá saindo 3.500, 4 mil reais. Tá. E eu, caraca, eu fiquei assim, surpresa. Mas é entender mesmo o que aconteceu, né, pra esse boom. Eu tenho, assim, o que vai dificultar mais a venda. A venda e a locação. Eu Vai. acredito que agora Foz vai ter uma dificuldade um pouco maior. Foz tá entrando num patamar, assim, ó, tem muito produto, muito. E começou a verticalizar. Começou não, né? A gente tá verticalizando, a gente tá bem atrasado com relação a Cascavel. Mas por conta das nossas liberações, que é absurda, né? A gente não entende o que acontece, né? Mas isso é um outro... Um outro problema que nós temos que ter. Né? Estamos aí, né? Daqui a uns tempos estamos de novo em eleição. Para tentar resolver alguns problemas imobiliários, a gente tem que estar na frente disso também. Buscar brigar, estar ali, as pessoas precisam entender a gente. Precisa. Porque eu não consigo entender, no meu ponto de vista, porque que demora tanto para liberar um loteamento ou uma construção, porque isso gira a economia da cidade. Eu não consigo entender. Ninguém entende isso, Não. né? Você tendo outros prédios, você vai gerar economia em todos os aspectos. Eu não consigo entender. A gente vai conseguir gerar muito mais emprego. Mas, enfim, isso é um outro assunto que, se a gente chegar nisso, já começa a dar um nervoso até, né? Da gente. Mas Foz do Iguaçu tá verticalizando bastante. E a gente tá com muito loteamento e muita verticalização. É muita coisa. Então, as imobiliárias têm muito para vender, mas a gente precisa trazer o cliente. Exatamente. Então, assim, muito imobiliário, eu falo assim, as melhores imobiliárias vão ficar e algumas vão quebrar. Vai acontecer. Porque Porque na pandemia, muita gente abriu também, né, Aline? Muita. Nossa, Foz do Iguaçu tem muita imobiliária. Tem umas coisas tem umas imobiliárias que você fica assim, quando você descobre, é uma imobiliária. É muita imobiliária. É muita. Eu também. Muito corretor autônomo. Muito. Hoje em dia a gente tá... Sim, eu fui madrinha do penúltimo. Entrega de Cresce, tinha 1.500 formandos do Paraná. De corretor de imóveis. Onde é que vai botar todo esse povo? Mas é o que eu te falei também, né? Só fica os que realmente persistem, insistem. O que persiste, o que querem realmente ficar nessa profissão, que ama fazer, né? Que realizar sonhos não é fácil também, né, Aline? Você vender um imóvel não é fácil. Porque nosso ticket é o maior ticket, né? O produto maior, o maior ticket, né? Eu falo que vender um imóvel não é fácil. Não. Mas vai permanecer aqueles que insistir, né? Até, eu não tinha falado, mas deixa eu falar. Uma outra coisa que faz a gente ser um pouco diferente, né? Todo mundo tem mercado, tá? Mas a gente não perde vendas. Então, por exemplo, junto com as nossas vendas, a gente tem uma garagem de carros. Porque a gente vende carro, não. Porque a gente não perde venda. Então, por exemplo, se a pessoa der a entrada em um carro, a gente pega o carro. A gente avalia e coloca na nossa garagem. Daí vende. E o que é interessante? Por exemplo, você colocou seu carro lá pra mim, pra eu vender. A gente avaliou 30% abaixo da FIP. Teu carro era 30 mil, eu avaliei ele por 20 mil. Se você vender o seu carro por fora por 30 mil, você pode ir lá e pegar o carro na minha garagem por 20 mil pelo preço que eu avaliei. Então, a pessoa tem oportunidade. Tem oportunidade de comprar com vocês. Tem a oportunidade de resgatar o carro dela. Porque a gente não tá... A nossa pegada não é venda de carro. Mas a nossa garagem tá cheia de carro, tá? Então, quem quiser comprar carro, a gente tem muito carro. Porque a gente não perde a oportunidade. A gente pega o carro de entrada de negócio, a gente avalia carro, a gente não quer perder negócio. Tá certo. Tudo que a gente puder, a gente pega. Então, vocês estão vendo, né, gente? Então, o cliente, se ele quiser comprar, ele compra. É verdade. Compra. E uma outra coisa que eu gosto muito de fazer na minha imobiliária, para os corretores que estão entrando, porque assim, tem um monte de corretor que não tem a casa própria. Não tem, é verdade. O corretor que entra na minha imobiliária e tem o desejo de ser a casa própria, eu tenho 2 esse mês que compraram um apartamento. Que legal. Eu dou, assim, a parte da comissão da imobiliária dele fica inteira pra ele dar de entrada no apartamento. Porque isso ajuda muito na entrada. Ajuda muito. E faz e motiva também, Motiva. né? O corretor tem o seu próprio imóvel, ele vai querer trabalhar mais e mais e mais pra pagar aquilo, pra construir mais, pra fazer mais, pra ter oportunidades, né? E a Aline dá oportunidades dentro da imobiliária dela. E isso é muito legal. Parabéns pelo trabalho, A gente tenta, né? Tá o tempo todo tentando. A gente vai tentando o tempo todo. E assim, pra gente quase finalizar, Aline, o que é sucesso pra você? Pra mim, sucesso é assim, ó. Essa pergunta eu tenho que fazer. Então, pra mim, sucesso é você fazer o que você gosta. Quando você faz o que você gosta, com toda certeza, o sucesso ele vem como consequência. Então, eu falei até no começo aqui e volto a repetir. A gente precisa ter
para nós alcançarmos o sucesso, primeiro que a palavra-chave, não só de termos disciplina, porque a disciplina leva você ao sucesso, mas uma coisa que a gente precisa ter é empatia também. A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Independente da imobiliária, do corretor, porque todo mundo tem o mesmo propósito, todo mundo quer vender. E todo mundo tem... Às vezes as pessoas falam assim, meu problema é maior que o seu. Independente de qual for o problema da pessoa, ele é um problema. Para ela, é o maior do que o seu. Enfim, todo mundo tem o seu problema. Então, a gente precisa ter empatia e se colocar no lugar do próximo. Se colocando no lugar do próximo, tendo persistência, disciplina e a disciplina, que é o principal de todas, sem dúvida nenhuma, você alcança o sucesso. Boa. Eu acho que o sucesso é uma consequência de outros fatores. Né? Legal. E um conselho que você dá para um novo corretor que está começando aí na profissão, que vai assistir esse nosso podcast? Adoro isso. Eu já até falei um monte de vezes. Não use corretagem como bico. Corretor precisa entender o lugar do corretor. Ele tem que ser corretor. Se você usar a corretagem como bico, você não vai ser um corretor de sucesso. Você precisa insistir, você precisa persistir, você precisa estudar. Eu falo o tempo todo meus corretores, vocês precisam estudar, vocês precisam estudar, vocês precisam estudar. Porque hoje em dia você precisa ser o melhor para você conseguir vender, porque você está concorrendo com muita gente. Então, seja o melhor no que você procura, no que você faz, e não use a corretagem como bico. Muito bem. Gente, estou muito, muito feliz pela história da Aline. Pena que é pouco tempo, porque ela tem tanta experiência. Ela falou, só tenho 4 anos de mercado. Mas ela tem uma grande experiência, ela lidar com pessoas, né? Isso, né, nos motiva. E você, né, que gostou desse podcast, compartilha, passa para um novo corretor. A Aline, ela tem muita experiência aí para passar como gestora. E eu fico muito feliz pelo trabalho que você está fazendo na nossa cidade, que você continue, que você consiga persistir, né? Vamos lá. E que, diante de tantas imobiliárias que temos aí agora, né, que surgiu na nossa cidade, aquelas antigas, né, possam permanecer, crescer e continuar, né? Porque é referência, né? Eu vejo como uma referência. Várias imobiliárias aí, CCIA, MGA, Só Imóveis. Eu vejo Paluc, né, que é nova, mas eu vejo muito referência. SZ, né, Dadai. Então, eu vejo muita referência no nosso mercado. Eu torço por todas as imobiliárias e eu fico muito triste quando eu descubro que alguém desistiu da profissão ou que a imobiliária fechou. Porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, que é a empatia, né? Então, assim, eu que agradeço por estar aqui, poder contar um pouco da minha história. Muito eu falo legal. assim que muita gente não me conhece, então eu tô me envolvendo em tudo que tem aqui, né? Para as pessoas me conhecerem, tá né? Certo, Esse é o canal, né? Esse é o canal. Eu estou super aberta a qualquer tipo de parceria. Corretores que queiram trabalhar, que venham até a minha imobiliária, eu dou oportunidade. Então, assim, e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, poder contar a minha história, poder contar o que eu vivencio e um pouco da minha experiência. Espero que tenha ajudado algumas pessoas. Se eu ajudei uma, já tá valendo. Tá valendo. Obrigada, gente. Não esqueça de compartilhar. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau!